paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler um versículo aqui na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo de número 34. Primeiro a seguir que diz: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gorduras, vós vestis da lã, matais o cervado, mas não apacentas as ovelhas? As fracas não fortalecestes, as doentes não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominam sobre elas com rigor e dureza, e não apacentam, né? E não apacentam as ovelhas. Meus queridos, nós temos visto nesses últimos tempos muitos tipos de pregadores, de pastores, muitos pregadores, cada um pregando da sua forma, do seu jeito, os pastores apacentando as ovelhas do seu jeito, não do jeito de Deus, não é? E assim eles usam de rigor sobre eles para cobrar oferta, dízimo, votos, campanha, carnezinho, por aí vai, mas não apacentam as ovelhas. Não apacentam as ovelhas. Não se preocupa com elas. Aquelas que está desviada, aquela que está doente, aquela que anda de qualquer jeito, vive de qualquer jeito, vive fazendo amizade com o mundo, tornando-se inimigo de Deus, e eles não procuram apacentar, eles não procuram orientar, eles não procuram aconselhar, de forma que você vai em determinadas igrejas, aquelas pessoas que se dizem congregar ali, nem Bíblia eles levam. Muitos e muitos nem Bíblia eles levam. Só escutam o que o pastor fala. Você não sabe quem serve a Deus e quem não serve. Só Jesus para ter misericórdia. Mas exige dízimo que não é para a nossa época, não é? Campanha que não está na Escritura Sagrada, carnezinho também não está na Escritura Sagrada. Essas coisas eles fazem e cobram. Não é assim? E por aí vai. Mas o que eu quero dizer? Jesus fala, Deus fala: ai desses pastores que não apacentam as ovelhas. Não apacenta as ovelhas de Deus. Lá não se vê falar em pecado. Como se pecado não existisse ou fosse tudo normal.
não ajuda o povo a andar em santidade perante Deus, em corpo, alma e espírito, para aguardar a vinda de Jesus Cristo. Mas é assim mesmo. Jesus também já havia alertado o povo. No livro de Mateus 7,15, Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos as conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? No versículo 20 diz: portanto, pelos seus frutos conhecereis a quem eles são. Né? A quem eles são. E tem pessoas que lêem um versículo da Bíblia, lê um versículo, um texto da Bíblia, não lê o contexto da Escritura e já taxa: você é falso profeta, você é falso pregador, porque talvez não fale a língua dela ou dele. Eu estou me referindo a respeito a uma pessoa que, num vídeo anterior que eu gravei, ela falou para mim, nos versículos da Bíblia, e eu entendi, porque eu falei uma coisa e ela veio com outras diferentes, citando os versículos que não tinha nada a ver com o que eu havia pregado. Eu falei um versículo da Escritura e falei a respeito um testemunho que Deus havia falado comigo, que eu nunca nem tinha sentido aquilo, e dali eu fui falando a respeito. E fui incentivando os irmãos a buscarem a Deus, a se dedicarem mais a Deus, e por aí vai, né? Vir para Jesus Cristo. E essa pessoa colocou uns versículos lá, citando, pelo que eu entendi, ela me chamando de falso profeta, que ia ter com Jesus Cristo no último dia. Não sei o que ela entendeu do que eu falei, não sei. É só recorrer lá, os vídeos de ontem que eu postei, que está para ver o que eu estou pregando novamente. Está lá, está escrito, está pregado e está escrito. Mas Deus, Ele sabe que eu não sou falso pregador. Eu procuro servir a Deus em espírito e verdade, examinando as Escrituras para saber aonde eu estou errado, para me consertar com o Senhor. No meu proceder, no meu linguajar, meus afazeres. Então, no meu comportamento, porque nós temos que ser um imitador de Deus como filho amado. Louvado seja o nome do Deus eterno, e a pessoa me chamou, pelo que eu entendi, de falso profeta. Foi o que eu entendi. Se não foi, me perdoe, minha irmã. Então leia um pouquinho mais as Escrituras. Fala em Ezequiel. Procura ler em Ezequiel, capítulo 34, 1-3. E pode ir até mais profundo. Aí vou te citar alguns versículos aqui para você examinar, minha querida, para saber quem são os falsos pregadores, que o apóstolo Paulo também já havia alertado. Você procura ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 29 e 30, você vai saber quem são os... O apóstolo Paulo já estava alertando para o povo daquela época. Tá bom? Leia lá, que você vai entender quem são os falsos e quem são os verdadeiros. Que Deus abençoe a todos, Deus o proteja, Deus guarde a todos, debaixo das suas santas e gloriosas mãos.
e vamos procurar, meu amado e minha amada, a servir a Deus em espírito e verdade, andar em obediência perante a Deus, falar somente a verdade, sim, sim, não, não, passar disso é do Satanás. O Senhor Jesus Cristo falou, passou disso é de procedência maligna. Fale somente a verdade e que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e não esqueça de comentar o que você achou destas palavras, mas escute bem o vídeo, comente aí alguma coisa, mande para os seus amigos e curta o vídeo, que Deus te abençoe. Fica com Deus, uma boa noite.